Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos finalizando mais um trimestre. Estamos na lição de número 13 e queremos que nós aprendemos muitas coisas nessas lições. Apesar dos momentos difíceis que enfrentamos, creio que logo estaremos retornando ao templo e estaremos juntos adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lição 13 tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe, mas se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Nós vamos para a introdução, que diz assim: Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Bem, verdade aqui, nessa introdução, Paulo ele convida para que os irmãos pudessem se preparar para lutar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, né? Mas contra os principados, as potestades do ar. Então, Paulo ele convoca a igreja para essa luta. Da mesma forma, somos nós. O nosso dever é estarmos preparados, porque a nossa luta também não é contra a carne nem contra sangue. Nossa luta é contra os principados, as potestades. E para nós lutarmos contra esses seres, o nosso dever é estar preparado, né? Bem sabemos que o crente preparado é aquele que está, ele não teme as afrontas do inimigo, né? Ele está preparado, sabendo que nós mesmos, em nós não temos força. A nossa força está em Deus. E para nós obtermos esta força, nós temos que estar convertidos, nós temos que andar em espírito, né? Também é verdade que o crente preparado, ele não teme, né? Ele pode até balançar um pouco a sua estrutura, mas ele está preparado, com os pés na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos para o primeiro ponto, que diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. O primeiro tópico diz assim: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecidos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. O que me chamou a atenção esse ponto, quando diz conhecer as Escrituras sem a devida obediência
É bom conhecer as Escrituras, né? É bom frequentar os cultos. Mas, se não tiver a genuína conversão, se não for aquele crente convertido, se for aquele conhecedor da palavra, ou seja, das Escrituras, mas se ele não tiver obediência, para nada lhe serve aquilo, né? Ele tem que conhecer, obedecer e ser convertido, né? Porque dizem que esse ponto, o poder de Deus está disponível aos fiéis. Aos fiéis são aqueles que eles estão confiando no Senhor, mesmo vendo as dificuldades da vida, mas eles mesmos olham para eles e dizem: nós não temos poder em nós mesmos. O poder está no Senhor, o poder vem do Senhor. Aqui nós temos uma referência bíblica que está em João, no Evangelho de Cristo Jesus. Segundo escreveu João, capítulo 15, verso 7, que diz assim: se vos estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Que coisa linda isso aqui. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, né? Que Jesus diz: se vocês estiverem convertidos em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem a mim, assim vos acontecerá, né? Outra referência, Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus já diz: eu vos dou poder. Mas esse poder, Jesus ele vai dar para aqueles que estão convertidos, para aqueles que são fiéis, para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e confiam em Cristo, confiam em Deus. Olhando nós para nós mesmos, irmãs, em nós não temos poder. Mas quando nós olhamos para Cristo, encontramos a salvação, encontramos a solução dos problemas. Esse problema que nós estamos enfrentando, para nós é um problema grande, mas para Deus não é nada. Então, que nós venhamos confiar no Senhor. A nossa força, o nosso poder vem do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Amém? Nós iremos agora para o segundo tópico. Desculpa, eu estou um pouco enfermo da garganta. Tópico 2. Ele diz assim: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Um ponto muito importante aqui tem até um ponto que Paulo ele está enfatizando aqui, a necessidade de todo crente orar. Vemos pela Bíblia exemplos. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? Ele buscava já essa força, esse poder por meio da oração. Jesus, outro exemplo, ele dá para nós. Jesus orava direto, né? Orar sem cessar, estar preparado a todo momento, né? Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, no caso a oração, né? A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito,
significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Irmãs, a oração que nós fizermos aqui, ela não vai mudar Deus, ou seja, não vai mudar a Deus, ela vai mudar a nós. Se nós orarmos pedindo a Deus para que Deus resolva tal coisa, nós vamos conseguir uma vitória vindo de Deus. Nós vamos conseguir isso, mas por quê? Esta oração que eu fizer, ela vai mudar a minha vida, vai mudar a vida de vocês. Paulo ele diz, quando eu estava fraco, aí era que eu me sentia forte. E quando eu pensava que estava forte, estava fraco. Então Paulo dá um entender, dá um exemplo para nós que, por meio da oração, é que vem esse fortalecimento no Senhor de o crente para com Deus. Né? Continuando. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplicas. Ser vigilante me chama muita atenção. Toda oração nós temos que vigiar, irmãs. Irmãs, não adianta nós irmos para a igreja todos os dias, orar dentro da igreja e aquela oração, aquelas palavras ficarem lá na igreja. Aquela oração tem que estar conosco. Orar e vigiar, ser vigilante, né? Ter cuidado com o ataque do maligno, ter muito cuidado com palavras que vêm contrárias a tentar nos tirar do centro, né? Ou seja, do meio. Né? Sabemos que Cristo ele está no meio. Nós estamos próximos a Cristo, nós estamos convertidos em Cristo Jesus. Então nós temos o dever de vigiar, orar em todo tempo, súplicas a Deus. Né? Então nós temos este dever em Cristo Jesus. Este é o primeiro ponto. Dentro de alguns momentos iremos trazer o segundo ponto. Amém?